Eu recebi hoje pela manhã, no gabinete, aqui no Senado, uma notificação assinada pelo senhor presidente do PDT Nacional, senhor Carlos Lupe, comunicando que quem não votar no PDT contra o impeachment sofrerá processo de expulsão do partido. E onde consta também que já foi aberto um processo de expulsão do partido dos 8 deputados federais que anteontem votaram a favor do impeachment. Ora, isso significa um extraordinário apequenamento do PDT. O PDT que já sofreu defecções muito sérias recentemente, com as saídas de 3 senadores do partido, senadores Cristóvão Buarque, Antônio Regufe, Zezé Perrella, além do governador do Mato Grosso, Pedro Taques, 4 estrelas do PDT, por discordarem da permanência do nosso partido no governo Dilma. Então, senhores senadores, eu deploro muito os rumos que vem tomando o meu partido, sob a presidência de Carlos Lupe, que vem liderando o desvirtuamento do partido. A história, os princípios pregados por Alberto Pasqualini, o construtor da doutrina trabalhista, baseada na defesa da ética, dos negócios públicos, da eficiência administrativa e da justiça social. Algo que não se vê atualmente. Um governo que, portanto, contraria a doutrina pregada e escrita aqui nesse livrinho pelo grande ídolo do trabalhismo, o gaúcho Alberto Pasqualini, que foi o relator do projeto que criou a Petrobras, hoje tão arruinada pela corrupção do governo atual, e os aliados, ou a base alugada, das relações incestuosas com empreiteiros inescrupulosos, camaradas de primeira hora de Lula, hoje esses empreiteiros quase todos na cadeia. É esse o partido que o senhor Carlos Lupe quer que permaneçam aqueles que não votarem pelo impeachment, e ameaça a todos os votantes, dos quais 8 deputados federais estão ameaçados de expulsão, de vários estados. Assim como a ameaça recai também sobre este colega dos senhores, que vai votar pelo impeachment nos próximos dias, por princípios, por valores, por uma questão de consciência, por entender que aquele governo que o PDT veio apoiar distanciou-se completamente da doutrina do PDT. Quero lembrar que Alberto Pasqualini deixou escrito que o trabalhismo não tocava os extremos, mas passava aproximadamente pelo centro. Escreveu ele: se tomarmos como ponto de referência o capitalismo e o socialismo. E aí enumera uma série de condições que pautam a doutrina do PDT e que hoje não são seguidas. Eu queria recomendar ao senhor Carlos Lupe que lesse a doutrina trabalhista, que ele esqueceu, parece que há muito tempo. Mas não é esse o trabalhismo que o atual presidente do PDT protege e prega. Quando puder, o senhor me concede uma parte? Sim, senador Magno Malta. Só espero ser mantido o meu tempo pela eminente senadora Ângela. Além de sermos benevolentes uns com os outros, toda a sessão que é presidida pela senadora Ângela, ela tem mais benevolência do que a benevolência mesmo. Então, o senhor pode ficar tranquilo que ela vai sempre lhe acrescentar o tempo para que o senhor fale as suas verdades.
Aliás, eu quero registrar que quando eu estive lá no estado dela, com a CPI da pedofilia, foram 6 dias de muita guerra com aqueles desgraçados que abusavam de criança lá. Ela não era senadora, ficou com o marido 6 dias sentado na Assembleia Legislativa, acompanhando cada depoimento naquela guerra lá, e que me ajudou muito, me fortaleceu muito naqueles dias, viu, senador Ângelo? Eu quero fazer esse registro aqui, porque um advento tão pesado as pessoas acabam esquecendo, mas é bom fazer esse registro. Vossa Excelência faz um pronunciamento e eu quero parabenizá-lo. A Bíblia fala de homens dos quais o mundo não era digno. E algumas pessoas nós podemos incluir. E Vossa Excelência é uma dessas pessoas. Não sou eu que falo, é o Rio Grande que reconhece. Vossa Excelência tem uma parte da história da sua vida, das mais significativas, em que no seu horário o país parava para lhe ouvir comentar a política do país e não só do Rio Grande. Vossa Excelência veio para cá por essa legenda que Brizola tanto honrou. O que Vossa Excelência fala nesse momento, colegas do meu estado sofreram como o ex-prefeito da Serra, deputado federal, 28 anos no PDT, fundador, Sérgio Vidigal, o maior prefeito da história da Grande Vitória, da Serra, que fez a Serra de fato virar a cidade pujante que hoje é, um homem do bem, honrado. A Bíblia diz que alguns são amigos que são mais chegados que irmão. Ele é mais chegado que irmão para mim. Agora ameaçado de expulsão, ameaçado de não disputar as eleições para a prefeitura. E sabe, eu quero lembrar uma coisa, quando eu vi o Alfredo Nascimento fazer o voto dele, dizendo assim, eu renunciei à presidência do PR, para que eu pudesse votar aqui, com a minha consciência, com a Amazonas, com meus filhos, eu fiquei emocionado. Porque quando Dilma, no começo do seu primeiro mandato, primeiro ano, estava nadando na sua popularidade, ela botou Alfredo para fora do Ministério do Transporte, chamando ele de lixo ético. E depois colocou Lube para fora também do Ministério do Trabalho e deu a ele o carimbo de lixo ético. Ela estava fazendo faxina ética. Vossa Excelência vem à tribuna e eu gostaria de lembrar com todo respeito o presidente do PDT, o Lupe, de que Dilma, para quem ele exala tanto amor, e depondo lá na Câmara, ele disse, presidente Dilma, eu te amo. Como é bonito isso. Agora acho que é um homem muito corajoso, porque ninguém me dá um carimbo na testa de lixo ético para depois receber de mim tanta bajulação em detrimento de cuspir no rosto dos seus companheiros. Vossa Excelência tem minha solidariedade. Muito obrigado, senador Magno Malta. Eu agora há pouco concedi uma entrevista por telefone a uma emissora do Rio Grande do Sul, que tinha ouvido pela manhã o senhor Carlos Lupe, que fez referências que eu não comungava a doutrina trabalhista. Enganado está ele, eu venho de uma família trabalhista. Meu pai foi um dos homens mais fervorosos do trabalhismo que eu conheci. E eu disse também, agora pela manhã, senador Magno Malta, disse-se, logo no momento em que Carlos Lupe foi demitido do governo, ele deu uma entrevista, ele fez um pronunciamento em rede nacional que amava Dilma. E eu disse agora há pouco, se Carlos Lupe ama Dilma, casa com ela, mas deixa o PDT em paz, deixa de apequenar o PDT como ele vem fazendo. Então, o trabalhismo defendido por Carlos Lupe, agarrado à presidência do partido há 12 anos, onde não nomeia ou não permite a criação dos diretórios estaduais, onde ele possui metade dos estados brasileiros entregue a comissões provisórias, porque é mais fácil de mandar. Esse é o presidente que quer nos expulsar do PDT e que ameaçou em nota hoje que vai expulsar os 8 deputados federais que votaram contra a ordem do partido. Eu quero dizer que esse PDT que Carlos Lupe defende, e com atrelamento ao governo, da maior recessão econômica da história, dos 10 milhões de desempregados e o sofrimento de suas famílias, das milhares de empresas em dificuldades e em fase de fechamento, falência, governo da conivência com os escândalos das construções ou compras de refinarias deficitárias, como Abreu Lima, Passadina,
todas com financiamentos superfaturados para sobrar recursos ao PT e parcelas de outros partidos. E não apenas Pasqualini, o ideólogo do maior trabalhismo, do verdadeiro trabalhismo, que defendia a ética na política e negócios públicos, Leonel Brizola, o líder maior do trabalhismo, já previa a desintegração do petismo, a começar por Lula. Em artigo sobre o trabalhismo, em 18 de março de 2014, esse artigo publicado no livro que aqui está, que todos recebemos quando nos filiamos, num artigo de março de 2014, o Brizola já dizia, sob o título Sinais de Desintegração: a cada dia, por toda parte, surgem mais e mais sinais de que o governo Lula vem se desintegrando. Apenas um mês de escândalo Valdomiro foi o suficiente para que ficasse evidente e dramática a crise de uma administração incapaz de tomar as decisões que o povo esperava e que só se preocupa com seu projeto político eleitoral. O atual presidente Lula revelou-se um inepto e um fraco de ideias e de comando. Mais adiante, é Lula escrevendo, aliás, é Brizola escrevendo sobre Lula. Este governo torna-se mais frágil a cada minuto, cada mazela que surge. E como surgem, vai se desdobrando em novas suspeitas. O governo impede as investigações do próprio Congresso, garroteando esse direito das minorias. Ainda mais agora, quando as sombras do caso Valdomiro se aproximam do todo-poderoso senhor Antônio Palocci. Quem dirá, depois do que aconteceu com o czar José Dirceu, que alguém é intocável? Isso escrevia Brizola pouco antes de morrer. Mas eu tenho mais aqui. Senhores senadores, eu tenho aqui a prova da incoerência, senhora presidente. A incoerência impressionante, inacreditável deste homem que hoje está agarrado ao governo, senhor Carlos Lupe. Eu tenho o seu próprio artigo. Quem tiver dúvida, procure este livreto aqui que a câmera está mostrando. É o livreto onde está a Carta de Lisboa, da fundação do PDT, onde está o Estatuto. Aqui está o escrito de Carlos Lupe, que diz o seguinte: no dia 21 de julho de 2005, senador Perrella, o senhor que deixou o partido irresignado, indignado com a direção do Carlos Lupe. Em seguida, a esse escrito de Carlos Lupe, eu vou lhe conceder a palavra. Com a ausência de Leonel Brizola ao longo do último ano, o PDT passou pela fase mais difícil de sua existência. Desde a sua fundação, há 25 anos, Brizola, além de líder, sempre foi a principal referência do Partido Democrático Trabalhista, graças à sua visão própria e singular do Brasil. O partido precisou praticamente recomeçar, levando em conta as lições que Brizola deixou, todas atualíssimas, que mostram como ele é insubstituível na vida nacional por conta da sua biografia, coragem pessoal, carisma, etc. Brizola, é Carlos Lupe que está escrevendo. Brizola, quando ao ver Lula, é Lupe que está escrevendo. Brizola, quando ao ver Lula garantir que consideramos o grande mal do Brasil, essa perversa política econômica recessiva, de juros estratosféricos, que gera o desemprego, que não favorece o povo brasileiro. Antes mesmo da posse, deu o brado de alerta, exatamente quando Lula convidou Henrique Meirelles para o Banco Central. A partir desse ponto, nosso líder começou a conduzir o nosso desligamento do governo, que ajudamos a eleger, e daí em diante o que se viu foram erros em cima de erros. A construção, é Lupe escrevendo, hoje completamente diferente, incoerente. A construção da base de apoio a Lula foi altamente fisiológica. Atentem, senhores, atente, senador Perrella. Foi por isso também que Vossa Excelência deixou o PDT de Carlos Lupe. A construção da base de apoio de Lula foi altamente fisiológica, no estilo dos governos conservadores e autoritários do Brasil, na base do toma lá da cá.
é dando o que se recebe, em troca de cargos. Montaram uma base aliada, ministérios e órgãos importantes foram loteados e entregues a pessoas despreparadas, desrespeitando-se as indicações institucionais dos partidos, de forma que só podia dar no que estamos vendo hoje em todos os jornais. Escute aqui, senador Perrella. Escândalos em cima de escândalos. Ora, senhor Carlos Lupe, se o senhor está me assistindo aí no Rio de Janeiro, escândalos é o que temos hoje, senhor Carlos Lupe, que o senhor defende e quer expulsar aqueles que são contrários a isto. E é longo o artigo de Carlos Lupe. Tem muito mais e coisa pior escrita por Carlos Lupe no dia 21 de julho de 2005. Concedo eu a parte, senador Perrella. Obrigado, senador Lisier. Acho que o senhor expôs muito bem o porquê da nossa insatisfação e o porquê dessa debandada geral que aconteceu com o PDT. Saí triste do partido, eu te confesso, né? Mas eu não posso ser tutelado por uma pessoa que não tem sequer um voto, né? Que é o senhor Carlos Lupe. Curiosamente, eu recebi, no dia 16, no meu gabinete, uma carta do Carlos Lupe dizendo que ia me expulsar do partido se eu não seguisse a orientação do partido. Eu já tinha saído, tinha 10 dias. Eu devia de ler mais jornal e ser pelo menos mais bem informado. Ele estava querendo expulsar uma pessoa que já não era do partido dele. Então, é uma coisa que realmente ele deve estar perdido, como grande parte das pessoas que estão apoiando esse resto de governo aí deve estar. Eu respeito, obviamente, as opiniões contrárias e gostaria que todos os meus companheiros aqui, inclusive meu ex-líder, meu ex-presidente do partido, também nos respeitasse. Sei da dificuldade de Vossa Excelência em sair do seu partido, porque o PDT é forte no seu estado e Vossa Excelência representa uma grande liderança lá, não é? Mas eu tenho certeza, caso Vossa Excelência faça opção por um outro partido, seus eleitores, aquelas pessoas que querem o melhor para o país, vão saber entender, e o senhor pode estar certo que a sua caminhada política ainda vai ser longa, porque o senhor se marcou pela coerência, não é? Nós não temos que ter medo, nós não podemos aceitar ditadura partidária, eu particularmente nunca aceitei, ninguém manda em mim, não é? Voto de acordo com a minha consciência, e caso Vossa Excelência faça opção por sair do partido, o nosso PTB estará à sua disposição. Um abraço e obrigado. Obrigado pela parte. Quero lhe dizer, senador Perrella, que não pretendo sair do PDT. Agora, se for expulso do PDT, ficarei um tempo sem partido até examinar qual a melhor opção. Agora, eu quero lembrar que 3 senadores se retiraram por discordância com Carlos Lupe. Um governador saiu e eu, ao lado do Regufe, conversamos com Pedro Táxi para não sair. E hoje está ameaçando a expulsão de 8 deputados. E eu estou recebendo torrentes de comunicações do Rio Grande do Sul, onde o trabalhismo é o trabalhismo mais forte do Brasil, é no Rio Grande do Sul. Eu tenho esse compromisso com aqueles que estão me apoiando e se solidarizando, e muitos deles não acreditando que Carlos Lupe, no comando que faz, cometerá tamanha aberração. E já estou encontrando, senador Perrella, um apelido para Carlos Lupe: o exterminador do PDT. O exterminador do PDT, porque ele quer acabar com o partido. Já lhe passo em seguida, senador Moca. Vejam a que ponto o atual presidente do PDT jogou o nosso glorioso, histórico, honrado partido. Hoje um partido acessório, aliado dos déficits, partido satélite, coadjuvante, cúmplice da derrocada da Petrobras, aniquilador da economia, camarada dos empreiteiros hoje presos, que roubaram o dinheiro dos contribuintes para sustentar um projeto de perpetuação no poder. Governo degradado e patrimonialista, em que seus dirigentes ficaram mais ricos. É um absurdo que tenham traído esses hoje dirigentes de maneira tão perversa, tão abusiva, os trabalhadores brasileiros. Quando a doutrina do PDT estabelece no seu programa, item 3,
Plano econômico, o combate à inflação através de uma política de austeridade que não recaia sobre os assalariados. Exatamente o contrário faz este governo. Senador Vladimir Moca. Senador Lazier Martins, eu vou ser muito objetivo. Não quero, longe de mim, me intrometer nessa questão interna do PDT, mas o meu à parte é no sentido de louvar a determinação de Vossa Excelência, a sua postura enquanto homem público, a firmeza da sua decisão. Eu acho que o Brasil precisa cada vez mais de homens e mulheres com determinação, que defendem aquilo que pensam e que não se submetem a qualquer tipo de chantagem, seja ela a ameaça de expulsão de partido ou seja ela de qualquer forma que for. Então, nesse rápido à parte, apenas e tão somente para dizer que eu, que já o tinha em alta conta, passo ali admirar muito mais em função desse seu caráter, da sua determinação, né, de defender aquilo que Vossa Excelência acredita e pensa. Muito obrigado, senador. Obrigado, senador Moca. Senador Blairo Maggi, depois senador Caiado. Obrigado. Senador Lazier, só para lhe cumprimentar pela posição, atitude aqui no Senado Federal, não só nesse momento, mas pela sua história, sua breve história aqui junto conosco no Senado Federal, no dia a dia, nas comissões, aqui no plenário. E com certeza, o povo do Rio Grande do Sul, os gaúchos, não mandaram Vossa Excelência para cá para atender os caprichos e as vontades do seu presidente, do seu partido, do seu Carlos Lupe. Os gaúchos lhe mandaram para cá para defender os interesses do Rio Grande do Sul, os interesses do Brasil. E, nesse momento, os interesses dos gaúchos e os interesses do Brasil é contrário aos interesses do presidente do seu partido. Portanto, parabéns pela sua atitude. Nada de novo, nada de diferente, só coerente com a história que Vossa Excelência sempre teve. Parabéns. Obrigado, senador Blairo. Senador Ronaldo Caiado. Senador Lazier, tive a oportunidade de conviver com Vossa Excelência. Vários colegas e amigos do Rio Grande já faziam referência à postura, à coragem, à determinação e o preparo intelectual de Vossa Excelência durante todo o período com que esteve à frente dos debates naquele estado, rádios, jornais, enfim, uma trajetória de vida que Vossa Excelência construiu. O importante e o admirável, e o que deve ser aqui enfatizado neste momento, e que tem que ser registrado, é a continuidade da coerência em todas as matérias que Vossa Excelência debate, nas comissões, no plenário, com conteúdo, mas com coragem de defender aquilo que sempre foi a trajetória de sua vida, como também o sentimento do povo gaúcho. Vossa Excelência, com essa decisão, enaltece, engrandece e mostra que não é na tese do peleguismo que nós teremos aqui partidos fortes e nem um Senado representativo. Vossa Excelência fala não só pela altivez dos gaúchos, mas Vossa Excelência fala pela altivez do povo brasileiro que deseja cada vez mais uma casa com parlamentares com conteúdo e com independência intelectual e moral. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Saúdo, cumprimento e respeito à decisão do senador Lazier e dizendo que é exatamente com essa trajetória que nós construiremos bons quadros neste país e também na casa, no Parlamento Alto, que é exatamente o Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, senador Ronaldo Caiado. Já encaminho o meu encerramento, senadora Ângela Portela. Senador Lazier. Sim, senadora Ana Amélia Lemos. Me permita a presidente Ângela Portela. Senador Lazier, como gaúcha, não poderia deixar de manifestar também, primeiro, lhe fazer um convite. Se sair do partido, o PP está de portas abertas. Segundo, dizer que Vossa Excelência, ao lembrar a figura de Leonel Brizola, que eu aqui acompanhei como jornalista o embate que ele teve com Ivete Vargas,
multas pelo domínio do nome do partido, posso avaliar bem o que Vossa Excelência está. E ao usar as palavras dele, o grande líder político do PDT, imagino como eles devem estar se sentindo onde estiver, apreensivo com essa forma de liderar um grande partido que é o PDT. Então, eu queria me solidarizar com Vossa Excelência e dizer que o Partido Progressista está de portas abertas. Senador Lazier. Obrigado, senadora Ana Amélia. Exatamente o que Carlos Lupe faz hoje é justamente o contrário de tudo que fazia e pregava Leonel Brizola. Ouço-lhe com muito prazer, senador Garibaldi Alves Filho. Senador Lazier, eu não vou lembrar o senador Leonel Brizola, que já foi bastante homenageado aqui. Vou dizer que Vossa Excelência é da estirpe de um senador que eu conheci aqui, o senador Pedro Simão, um homem público de posições independentes e coerentes. Vossa Excelência segue a sua trajetória, se me permite, porque conheço a sua atuação não apenas aqui no plenário, mas na minha comissão, na comissão que eu presido, que eu participo. Vossa Excelência merece a minha solidariedade. Obrigado, senador Garibaldi. Em conclusão, senadora Ângela Portela, o senhor Carlos Lupe, em vez de presidir expulsões de parlamentares, como está anunciando, que estão ao lado da maioria brasileira, que saia o senhor Carlos Lupe, que saia da presidência do PDT. Renuncie, senhor Carlos Lupe. O senhor está desonrando o PDT, de grande história, ao menos no meu Rio Grande do Sul, com gente que lá deu origem ao PDT. Renuncie a essa presidência e aproveite para nos deixar uma minuciosa prestação de contas do que Vossa Senhoria tem feito com os milhões do fundo partidário. Quero dizer que no ano passado, o PDT recebeu de fundo partidário, senhores senadores, recebeu 30.850.195,23 R$, quase 31 milhões. Eu quero saber qual foi a destinação desse fundo partidário. Em 2015 e em 2016, o PDT já recebeu 14.516.976,90 R$. Eu estou pedindo à minha assessoria que encaminhe um pedido de informação, tanto ao Tribunal Eleitoral, mas principalmente à Fundação Brizola Pasqualini. Isso é dinheiro público. Nós temos o direito de saber que tipo de administração o que o presidente do PDT tem feito com somas tão elevadas de dinheiro público. Senhora presidente, muito obrigado pela tolerância.